Olá, pessoal! É, Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós estamos mais uma vez aqui com a Carol Matos, atendendo pedidos para poder fazer um passo a passo, né, um tutorial de como realizar as baixas no plantel do GFAL, que também é bastante importante, né? Você conseguir registrar quando você perdeu uma colônia, quando a sua divisão não deu certo. Então, eu já gostaria de antecipadamente agradecer novamente a Carol Matos, da CAT CDRS, pela disponibilidade e pela apresentação. E, Carol, você já é de casa, vamos lá para o passo a passo. Maravilha, Celso. Então, obrigada novamente ao meliponicultura.org por hospedar esses tutoriais, né? Os meliponicultores, as meliponicultoras de São Paulo estão sempre entrando em contato, elogiando a iniciativa. E a ideia é essa, né? Nós passarmos aí os caminhos para a regularização e ensinarmos aí o passo a passo para poder se manter dentro dessa regularidade. Então, como o Celso falou hoje, né, vamos ensinar aí como dar baixas no plantel do GFAL. Então, recordando aí, ao solicitar autorização de uso e manejo, o criador precisa também cadastrar o plantel no GFAL, né? No tutorial anterior, nós ensinamos como cadastrar as multiplicações e as capturas. Então, a gente estava falando de acréscimos no plantel, só que a gente sabe que a meliponicultura é uma atividade dinâmica, nós trabalhamos com seres vivos e da mesma forma que existem os acréscimos no plantel, existem aí as baixas, né? Nós perdemos aí as colônias por várias razões. E essas baixas também precisam ser registradas no GFAL. Então, vamos mostrar aí os caminhos. Então, como informar a perda de colônias no GFAL e dar baixa no plantel? E, Carol, por que precisa fazer isso, né? Então, aquela resolução da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a 11 de 2021, no artigo 4º, ela fala o quê? Que o responsável pelo meliponário precisa, no âmbito do GFAL, né, manter atualizados os dados cadastrais e manter atualizado o registro das colmeias no plantel, considerando todas as ampliações e reduções decorrentes do manejo. Tá? Então, a base legal é essa. Mas quais são as principais causas para a perda das colônias, né? Então, envenenamento é uma das causas, pragas ou doenças, o manejo inadequado, então, às vezes, forçar uma multiplicação quando ela não é necessária, usar uma caixa inadequada, deixar exposto a intempéries, tudo isso aí constitui um manejo inadequado. Questões climáticas, né, que às vezes também estão relacionadas a manejo inadequado. Então, esse ano, a principal queixa dos meliponicultores foi em relação às questões climáticas, né? Se perdeu enxames devido à geada, devido aos dias de frio e de estiagem, né, que nós passamos aqui no estado de São Paulo. Às vezes, essas questões climáticas também estão relacionadas a manejo inadequado. Então, às vezes o criador abriga, né, a colônia numa caixa racional que tem dimensões que não são adequadas. Então, tem as paredes muito finas, né, para um clima que de repente esfria demais e essa caixa racional não fornece conforto térmico para essas colônias. Uma outra causa para a perda das colônias é a predação, né? E o que é predação? Bom, essas colônias elas podem ser predadas tanto por animais silvestres, né? Então, digamos um gambá, um tatu, enfim, que literalmente ele vai se alimentar dos discos de cria, dos potes de alimento, como por outros seres também, tá? Então, pode acontecer de repente vocês vão ver que na hora de cadastrar a gente considera várias coisas dentro de predação, né? Mas de algum outro animal, às vezes de maior porte, até um animal doméstico, né? De repente derrubar essa colônia e se alimentar do material dela.
Saque também é uma causa para perda das colônias, né? Então, tanto abelhas apis mellifera quanto as próprias abelhas nativas sem ferrão podem saquear uma colônia mais fraca, e também as abelhas do gênero Lestrimelita, né, que elas evoluíram realmente para fazer o controle na natureza das colônias mais fracas. E por último, roubo ou vandalismo, né? Nós infelizmente temos alguns casos aí na meliponicultura das duas situações, né? Então, dos meliantes aí de fato subtraírem as colônias ou vandalizarem os meliponários, tá bom? Então, Carol, como é que a gente faz? É só declarar no GFAO? Não, tá? Lógico, tem algumas situações, como os casos de envenenamento, pragas e doenças, que têm que ser notificadas para a defesa agropecuária, tá? E os casos de roubo ou vandalismo têm que ser notificados para a polícia militar ou para a polícia civil. Por que isso? Porque com essa atitude, né, os órgãos governamentais, eles têm a informação de que está acontecendo um fato que é de governança deles, é parte do trabalho deles investigar, e a partir daí eles conseguem tomar as medidas cabíveis, né? Então a defesa consegue, no caso de envenenamento, colher o material, fazer análise sem custo para o produtor, mesma coisa, as pragas e doenças, né? E mapear em termos de saúde animal o que está acontecendo, como no caso da polícia, entender onde estão acontecendo esses roubos, né? Se for uma quadrilha, investigar, abrir o inquérito, endereçar as ações necessárias para coibir esse tipo de prática, né? Então, no caso da defesa agropecuária, pode ser feita a notificação pelo Cisbravet. Temos aí no meliponicultura.org um tutorial que é o da Cria Pútrida Europeia, a segunda parte explica como fazer a notificação no Cisbravet. E no caso da polícia, roubo ou vandalismo podem ser denunciados tanto pelo telefone, pelo 190 e 181, quanto ser feito um BO, né, pela delegacia eletrônica. Então, esse boletim de ocorrência pode ser feito online, não é necessário ir até a delegacia para fazer pessoalmente, tá bom? Mas não deixem de notificar essas ocorrências para que o poder público possa endereçar ações para coibir essas práticas. O que já facilita muito não ter que fazer o BO presencialmente, né? Exato, fica bem prático, né? É mais rápido, e você realmente vai ter aí um documento que te resguarda, né, de qualquer problema. Lembrando, pessoal, que quem faz investigação é a polícia, tá? A gente às vezes recebe nos grupos de WhatsApp as informações do meliponicultor procurando a colônia dele, tem a foto e tal. Isso é bacana, né? De dar conhecimento aos outros meliponicultores dos fatos, mas não cabe à pessoa ela mesma fazer a investigação. O papel é da polícia, tá? Então, como declarar a perda de colônias no GFAO, né? Bom, primeira coisa, então, é fazer o login, o SIGAM, que é o sistema, né, onde está hospedado o GFAO. Então, faz o login com o CPF, a senha. No caso de ter esquecido a senha, é só clicar no esqueceu a senha e fazer a recuperação. A partir daí, vocês vão entrar no GFAO, clicar em empreendedor, e vão ver que existem os meliponários, né, de vocês que estão lá cadastrados, o meliponário ou os meliponários. Então, é só acessar o meliponário no qual você quer declarar a baixa do plantel. E após entrar no plantel, no meliponário, é só clicar em plantel, tá? Então, ao entrar no plantel, né, vocês têm que entrar em lotes, né? Lembrando aí que as colônias de abelhas nativas sem ferrão, elas são cadastradas como lotes. E ao entrar nos lotes, né, vocês vão ver que tem a lista lá das colônias que estão cadastradas, né? Vocês precisam entrar naquela colônia sobre a qual vocês querem notificar a perda, tá? Vocês vão fazer isso clicando no lapisinho que vai estar na frente, tá, da colônia que vocês vão notificar. É importante notificar a colônia certa, né? Lembrem que elas vão ter a marcação, né, que está no GFAO, que é a mesma marcação que tem que estar na caixa racional. Então, vocês vão entrar exatamente naquele lote que foi verificada a perda, tá? Muito bem. Clicou no lapisinho,
vocês vão entrar nas informações de cadastro, né? Lembrem da primeira apresentação, né? Quando estávamos falando sobre o cadastro das colônias no GFAO. Agora, vocês vão entrar nesse cadastro que já foi realizado, tá? Vocês vão ver que está preenchido lá o campo de entrada. Esse preenchimento que nós faremos na aba fichas, o que ela vai fazer? Ele vai fazer toda essa parte escrito saída ser preenchido. A gente não consegue preencher direto esse campo saída, a gente tem que avisar o GFAO o que aconteceu e o próprio sistema preenche esse campo, tá? Não excluam o lote, tá? Não se faz isso. A forma de notificar a perda das colônias é usando essa aba fichas, né? Onde a gente consegue dizer exatamente o que aconteceu. E o próprio sistema vai dar baixa, eu vou mostrar como. Bom, então, cliquem aqui em fichas e vão clicar em mais novo, né? No mais novo vai abrir realmente a tela da ficha e vocês vão verificar que tem vários campos aí para informar sobre a ocorrência, né, que resultou na perda do lote do plantel. Muito bem. Então, os campos que existem na ficha são esses. Tipo de ficha, e daí a gente vai selecionar a ficha correspondente ao grupo de ocorrência. Descrição. Nesse campo descrição, o criador, a criadora, vai descrever com suas palavras, tá, os fatos que resultaram na perda da colônia, como e quando eles foram percebidos. Então, vai descrever, depois eu vou mostrar alguns exemplos. Envolvidos também vai descrever os agentes envolvidos na perda, né? Outros lotes do plantel, colônias de abelhas saqueadoras, animais silvestres, agentes climáticos, pessoas, pragas, micro-organismos, etc. Providências. Vão ser descritas as providências que foram tomadas depois da percepção da situação, se foi algum manejo, se foi autoridades contatadas, etc., medidas preventivas, enfim, e o resultado, né? Como a situação evoluiu até resultar na perda da colônia. Se vocês acharem importante colocar mais alguma informação, é só usar esse campo observações. Bom, então quando a gente clica naquela lista suspensa, tipo de ficha, existem vários, tá? Eu gosto sempre de lembrar que o GFAO ele é um sistema que foi feito para a gestão de fauna, né? E a fauna não tem só abelhas, né? Então, o Departamento de Fauna procurou, dentro do GFAO, inserir a meliponicultura e as questões que cabem à meliponicultura. Por isso que tem questões aí dentro do GFAO que não se aplicam à meliponicultura. Então, a gente tem que procurar as que são adequadas. No caso das fichas que cabem à meliponicultura, são 3, tá? A ficha de predação, a ficha de descarte e a ficha de furto ou roubo. E quais são as situações, né? Lembrando aquele primeiro slide lá que nós mostramos sobre as causas de perda das colônias, quais são as condições, então, para caber em cada ficha? Então, a ficha de predação, ela vai abrigar que tipo de ocorrências? Praga ou doença, a predação propriamente dita, né? E o saque. A ficha de descarte, o que ela abriga, né? Manejo inadequado, questões climáticas, que às vezes também envolvem manejo inadequado, e o envenenamento, tá? E a ficha de furto ou roubo, ela engloba furto ou roubo propriamente dito e também vandalismo, tá bom? Então, dessa lista suspensa, vocês vão selecionar ou predação, ou descarte, ou furto e roubo, tá bom? Muito bem. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos de preenchimento de fichas, tá? Que eu preenchi com as minhas palavras para situações hipotéticas, tá? Então, vocês podem preencher com as palavras de vocês. Também o importante é dizer o que aconteceu, tá? O objetivo da ficha é esse, dizer o que aconteceu e clicar em finalizar com as suas palavras. Então, este é um exemplo hipotético de um caso de predação. Então, a pessoa foi lá, tipo de ficha, predação. A data de início é aquela data quando o problema foi percebido, tá? Então, selecionem a data de início como sendo a data em que o problema foi percebido. Muito bom. Descrição. O enxame foi tombado da prateleira por algum animal silvestre durante a noite
E ao cair no chão, teve os potes de alimento e os discos de cria predados por esse animal. Ao amanhecer, verificou-se a colmeia aberta e remexida no chão, destruída. Então, o que aconteceu foi isso. Passou um animal silvestre na prateleira, derrubou a caixa racional e predou lá os discos de cria e os potes de alimento. Envolvidos, animal não identificado. Providências. A colmeia foi recolhida e o material restante foi destinado ao aterro sanitário, sendo já o própolis reaproveitado para a produção de loção atrativa. As demais colmeias foram fixadas com arames na prateleira e foi colocada uma tela no acesso do muro para impedir eventual entrada de animais. Então aqui o criador ele já disse o que ele fez para evitar que acontecesse isso de novo, tá? Resultado: o lote foi perdido devido à predação por animal não identificado. E observações: daí ele escreveu que ele vai reaproveitar a colmeia, a caixa racional, que era dessa daí que foi perdida, né? Ele vai tirar a marcação e vai reaproveitá-la para futuras colônias, colocando a marcação correspondente, tá? E clica em finalizar. Muito bem. Na hora que clicar em finalizar, aparece essa mensagem. Ao finalizar essa ficha, ela não poderá ser alterada. Deseja realmente finalizar? Ok. Vai clicar em OK. Ele vai vir para essa tela, né? Motivo da saída: óbito por predação. Destino: aterro sanitário. E o documento de destino vocês vão escrever não se aplica e vão clicar em confirmar, tá? Então, ao fazer isso, essas informações vão para a ficha. Muito bem. E a partir daí elas são exportadas para lotes. Então, vamos ver como ficou o lote agora com essa informação, né? Então, basta clicar em lotes e acessar aquele lote sobre o qual foi preenchida a ficha. Ou então, vocês podem vir aqui em cadastro e já vai direto na informação daquele lote. Muito bem. Vejam que ele não desaparece do plantel, ele não some, tá? Assim como quando a gente faz a transferência de colônias de um meliponário para o outro, aquela colônia não some da lista do meliponário de destino, aqui também ela não vai sumir do registro. Só que se vocês entrarem nela, vocês vão verificar que existe o campo de saída preenchido. Então, só permaneceu o registro, mas ela não é contabilizada como sendo daquele conjunto, né, de colônias que compõem o plantel de vocês, tá? Inclusive, se vocês tentarem gerar uma autorização de transporte, esse lote ele nem aparece mais, porque o sistema entende que ele não está mais no plantel. Muito bem. E isso é importante, né, Carol, para tipo você ter o próprio histórico de quem foi para do que foi para quem, do que você perdeu. Exatamente. E também isso dá uma noção muito boa, né, do que está dando certo, do que não está dando certo. Você Exato. tem um registro oficial, né? É uma informação de gestão, né, Celso? Então, por ficar registrado aqui, você nunca vai perder essa informação, tá? Então, ó, acessei aqui o lote, né? Esse lote eu tinha cadastrado com esse nome, teste 1, que eu estava testando, tá? Até pus essa informação que ele só foi cadastrado para orientações aos produtores. E o próprio sistema, olha só, ele preencheu. Estão vendo que ele está de uma cor mais clarinha que não dá para a gente alterar, tá? Então, foi preenchido a data de saída. Por alguma razão, o estado dos animais fica escrito vivo, mas a gente sabe que não está, tá? Mas isso é coisas do GFAL. Motivo da saída, olha, óbito por predação. Destino, aterro sanitário, documento de origem não se aplica. Então, agora o próprio GFAL está dizendo que o lote saiu, tá? Não é para excluir o lote, tá? Não façam isso, tá? Ele vai ficar aqui. Esse campo excluir é só para o caso de você estar cadastrando os lotes e cadastrar por engano. Não é clicando em excluir que a gente vai dizer que perdeu o lote, tá? Então, evitem problemas, não excluam lotes, tá bom? Só façam essa informação na ficha de que houve a perda. Muito bem. Agora vamos ver um outro exemplo, tá? Esse caso aqui foi descarte, né? Vai ser preenchida a ficha de descarte, o produtor perdeu aí a colônia devido à geada, tá? Muito bom. Então, tipo de ficha descarte. Na descrição,
Devido ao forte frio que acometeu a região por vários dias, com a ocorrência de geadas, a colônia morreu. Aguardou-se alguns dias para verificar se a colônia se recuperava, mas isso não aconteceu. Ao fazer a inspeção, verificou-se que toda a colônia estava morta, inclusive as larvas nos discos de cria maduros. Envolvidos, condições climáticas. Providências. O que ele fez? Bom, as abelhas mortas, inclusive os discos de cria, foram descartadas e encaminhadas ao aterro sanitário, de acordo com o serviço de coleta municipal. Os potes de alimento, como eles estavam inteiros, né, foram aproveitados para alimentar as outras colônias. O material de construção da colmeia foi aproveitado para a confecção de loção atrativa para a captura de futuros enxames, e nas próximas ondas de frio, as colmeias existentes serão protegidas por material isolante térmico e as próximas caixas racionais que forem adquiridas terão espessura maior ou igual a 5 centímetros. Então, aqui ele falou tanto o que ele fez com o material, quanto o que ele fez em relação às caixas racionais que vão permanecer, né, que permanecem no meliponário, inclusive como ele vai comprar as próximas, mais espessas, para ver se promove aí uma maior proteção contra o frio. O resultado foi que a colônia morreu, né, devido ao frio, e as abelhas mortas foram descartadas para o aterro. Aqui ele colocou uma informação adicional, né? Essas abelhas que morreram poderiam ser aproveitadas por algum cientista para pesquisar e estudar, mas nesse caso não houve ninguém interessado nesse reaproveitamento, por isso que elas foram descartadas, tá? E observações também, ele colocou que a caixa racional vazia teve a marcação removida e será reaproveitada para abrigar uma nova colônia no futuro, que vai ter a sua própria marcação. E clica em finalizar. Muito bom. Ao finalizar a ficha, ela não poderá ser alterada. Deseja finalizar? Ok. Clicou em finalizar. E daí vai para aquela telinha, né? Motivo da saída óbito. Destino aterro sanitário e documento de destino não se aplica. Clique em confirmar. Daí, pode ir direto em cadastro para acessar a informação do lote ou pode ir em lotes e clicar no lapisinho, né? Vejam que ele continua aqui. A gente só vai verificar. E aqui estão as informações de saída preenchidas, né? A data da saída, destino aterro sanitário, motivo da saída óbito, e o documento de destino não se aplica, tá? Agora, um exemplo de uma ficha para casos de furto-roubo. Então, seleciona o tipo de ficha furto-roubo na descrição. Ao chegar de viagem em razão do feriado, verificou-se que o meliponário havia sido invadido e que a colmeia da bugia havia sido levada pelos ladrões, assim como outros bens. Havia indícios de arrombamento de uma das portas e o cadeado do portão do quintal havia sido estourado. Envolvidos: ladrões não identificados. Providências: foi realizado o boletim de ocorrência pela Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, cuja cópia segue em anexo. Providências: avisou-se nos grupos de meliponicultura da região sobre o roubo, veiculando-se a foto da caixa racional, com sua respectiva marcação, a fim de alertar os outros meliponicultores e, eventualmente, oferecer pistas para a polícia sobre os criminosos, né? Vejam que ele não vai fazer investigação, ele coloca no grupo, se tiver alguma notícia, ele informa a polícia. Outra providência, né? As fechaduras e os cadeados da residência foram trocados e avisou-se os vizinhos sobre o ocorrido, né? Que são providências que as pessoas sempre tomam nesse tipo de situação. Resultado: não houve informações sobre a colmeia nos grupos de produtores e após mais de 15 dias de espera, a polícia também não deu informações sobre a investigação até o momento, tá? E finalizar. Ao finalizar a ficha, ela não pode ser alterada, clique em OK, vai para a telinha, né? Na telinha, motivo de saída, furto ou roubo, destino, vai colocar a opção desconhecido, afinal não se sabe para onde foi, né? E o documento de destino, nesse caso, não vai preencher com não se aplica, vai escrever o número do boletim de ocorrência, tá? Clicar em confirmar. Ah, Carol, mas eu não quero fazer boletim de ocorrência. Olha,
assim, é uma escolha sua. Como eu falei, é importante as autoridades saberem o que está acontecendo, tá? Então, a gente sempre recomenda que faça boletim de ocorrência, tá? É a informação chegando para o poder público tendo elementos para atuar, tá bom? Se você não fez boletim de ocorrência, então escreve aí documento de destino. E também aqui nos campos anteriores, né? Explica o porquê você escolheu não fazer o boletim de ocorrência, tá? Por sua própria escolha, sua própria responsabilidade, você decidiu não fazer, mas recomendamos que faça, tá? Então, confirmar. E aqui, ó, vejam que tem cadastro, atributos, fichas, anexos. Aqui nesse anexos, né, vai ser colocado uma cópia do boletim de ocorrência, tá? Das ocorrências que envolvem perda de animais silvestres, roubo e furto são as mais graves, tá? Por isso que é recomendável fazer boletim de ocorrência. Muito bem, então venham em anexos, né? Cliquem em mais arquivos anexados. Título do anexo: boletim, roubo, nesse caso, Melipona Mondoni. Tipo de anexo: só selecionar a opção boletim de ocorrência, o responsável, nome do meliponicultor. Seleciono o arquivo, né? E clique em atualizar. Ah, Carol, mas então quer dizer que nessa aba anexos a gente pode pôr coisas? Pode. Então, por exemplo, aquele caso de predação, você pode pôr uma foto do que aconteceu, né? O caso da mudança que teve lá de frio, que também perdeu a colônia, quer pôr uma foto? Pode pôr uma foto, tá? Essa aba anexo, vocês podem colocar as informações relacionadas àquele lote, que complementem a ficha se vocês acharem importante, tá bom? Se não quiser, não precisa, exceto o boletim de ocorrência. E daí vai ver, né, como ficou certinho lá no lote a informação. Então, pode clicar aqui no cadastro, já vai direto para a informação do lote. Vejam que está preenchido com as informações de saída, né? Motivo da saída: furto ou roubo, destino desconhecido e documento de destino ou o número do boletim de ocorrência, tá? É isso, tá? Esse tutorial foi realmente bem simplesinho, bem objetivo. Os produtores, as produtoras estavam pedindo essas informações, porque infelizmente o frio aí trouxe uma série de perdas, né? Para a meliponicultura aqui no nosso estado, tá? Sim, Então, esse é o foi, caminho. foi um período assim bem complicado, né? Muito seco, muito frio, picos de calor, né? Tudo de uma vez. Tudo de uma vez e a natureza não conseguindo se adaptar. E É, depois, ainda por conta da estiagem, demorou para ter florescimento, né? E daí a gente teve um monte de chuva que lavou néctar de flor. Então, assim, foi realmente bastante impactante, né? Esse ano aí para a meliponicultura, tá? Então, não deixem de notificar as perdas que eventualmente possam ter ocorrido, né? Esperamos aí que as outras colônias se recuperem, né? E que nós tenhamos aí anos melhores pela frente, tá bom? Contem com a gente. assim esperamos. Eu gostaria de agradecer novamente a Carol aqui pela participação. Como eu falei, a Carol já é de casa. Eu acho que esse tutorial aqui, só para variar um pouco, vai ser bastante útil para quem já está com o plantel cadastrado, né? E poder fazer essa gestão de forma simplificada. Como a Carol falou, dúvidas aí tem o e-mail, também tem os comentários. Então, agradeço vocês que assistiram o tutorial até aqui. Recomendem para os amigos, deixem aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreva. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada, meliponicultura.org. Obrigada a todos que assistiram. Tchau, tchau. Aê, sucesso. Hoje foi rapidinho.